Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Bom, estamos retomando aqui então, a nossa série de vídeos a respeito do Adventismo e agora estamos mais focados na sua profetisa Ellen White. Lembrando que todos os meus vídeos aqui no meu canal não é para tirar a fé da tua denominação, do teu pastor, do teu ancião. Não, não é não. Nem da tua profetisa. São só informações para que você possa, de alguma maneira, raciocinar se tudo aquilo que é mostrado para você nos sábados, nas quartas-feiras, no domingo, nas semanas de oração, se tudo isso realmente é uma verdade. E agora nós vamos falar sobre o excesso marital na concepção de Ellen White. Aí você pode me perguntar, excesso marital, o que é isso? Calma, você vai se surpreender como eu me surpreendi quando eu entrei exatamente neste tema, né? Bom, para entender então a questão de excesso marital, é importante entender sobre força vital no século XIX. O Dr. Ronald Numbers, no livro Profetisa da Saúde, página 154, descreve essa força vital. Diz assim: segundo o pioneiro adventista John Lubbock, a força vital era aquele poder colocado no corpo humano por ocasião de seu nascimento, que capacitará o organismo, sob circunstâncias favoráveis, a viver até certa idade. Sendo que o suprimento inicial é limitado e uma vez que cada ato sexual retira a força de um montante irrecuperável, conviria a aqueles que cobiçam lograr uma vida longa manter suas atividades sexuais a um mínimo. É lógico que está escrito, dentro de um padrão lá do século XIX, né? Mas aqui está querendo dizer o quê? A pessoa nasce com certo, como se fosse uma bateria, um certo nível de bateria, e quanto menos ela fazer sexo, mais ela vai viver. É isso a orientação lá do sexo do século XIX. Bom, Ellen White parece que obteve seu conhecimento da força vital do reformador de saúde Horace Mann, cujos escritos sobre força vital se assemelham bastante aos dela. Ellen White, 1876, Testemunhos, volume 4, página 29, diz assim, vamos lá. O homem veio das mãos de Deus, perfeito em toda a faculdade da mente e corpo, em perfeito vigor, portanto, em perfeita saúde. Foram necessários mais de 2000 anos de indulgência, de apetite e paixões lascivas para criar tal estado de coisas no organismo humano para diminuir a força vital. Agora veja o que foi escrito 23 anos antes por Horace Mann, em 1853, em Dedicatória e Discurso Inaugural. Veja o que está escrito lá. O homem veio das mãos de Deus tão perfeito em seus órgãos do corpo, tão bem dotado de força vital, que levou mais de 2000 anos de abominação do apetite e ignorância, combinadas para esgotar suas energias elétricas e torná-lo até acessível à doença. Bom, se você voltar e comparar os dois textos, você vai ver que o que foi escrito 20 anos antes do que Ellen White escreveu é a mesma coisa. Aí a pergunta é, quem copiou de quem? É óbvio que quem copiou é quem escreveu depois. Quem escreveu depois? Certo, a profetisa dos adventistas, Ellen White. Os reformadores lá do século XIX consideravam o sexo como fator de esgotamento das energias vitais. O médico adventista Dr. Kellogg escreveu em 1877 em Fatos Claros para Velhos e Jovens, página 119, o seguinte, vamos lá. O ato reprodutivo é o mais esgotante de todos os atos vitais. Bom, vocês podem perceber então que havia, um entendimento mais ou menos o mesmo lá no século XIX, dizendo que quem mais pratica sexo, mais fraco fica. Ellen White adverte contra o excesso marital. Aí você vai continuar perguntando, o que é excesso marital, William? O que é? Calma, você vai entender exatamente o que Ellen White estava querendo dizer com excesso marital.
Ellen White adverte que Deus terá por responsáveis os parceiros matrimoniais que gastam sua energia vital. Testemunho, volume 4, página 472, diz assim. Vamos lá. Não veem que Deus requer que controlem sua vida matrimonial e evitem quaisquer excessos, mas bem poucos sentem ser o dever religioso governar suas paixões. Uniram-se em matrimônio para o objeto de sua escolha e raciocinam, portanto, que o casamento santifica a indulgência de paixões baixas. Mesmo homens e mulheres que professam santidade dão rédea solta às suas paixões lascivas e não imaginam que Deus os tem por responsáveis pelo gastar a energia vital, o que enfraquece seu vigor na vida e enerva o organismo inteiro. Percebam que Ellen White aí agora está dizendo, né, lamentavelmente, que Deus está olhando as pessoas, né, tanto homem quanto mulher, casados, que praticam sexo, né? E que essa prática de sexo está esgotando essas pessoas de uma maneira vital e Deus vai levar em conta isso. Eu queria saber onde é que está escrito isso na Bíblia. Aonde está escrito isso na Bíblia? Se nós formos lá para Cantares, a gente vai ver ali Salomão, um livro, né, lindo, inclusive, Cantares de Salomão, que fala extremamente de um homem e de uma mulher, né? Bom, durante a era puritana, lá do século XIX, meus queridos, a mulher espiritual ideal manifestava pouco interesse em sexo. Percebeu? Então, aquela crente ideal é aquela que, não quero saber de sexo. Escrevendo agora em 1871, o neurologista alemão Richard von Ebing disse, vamos lá, a mulher, se física e mentalmente normal e devidamente educada, tem somente pouco desejo sexual. Então, agora esse doutor alemão está dizendo o seguinte, a mulher que tem desejo, apetite sexual pelo seu marido, ela não é uma pessoa normal de mente, né? Ela é desmiolada. E o Dr. Kellogg também tem uma declaração semelhante lá no livro, né, no seu livro de 1877, portanto 6 anos depois, que ele diz o seguinte, vamos lá, Kellogg, página 473, diz assim, devo dizer que a maioria das mulheres, felizmente para elas, não se perturba muito com sentimentos sexuais de qualquer espécie. As melhores mães, esposas e administradoras do lar pouco ou nada sabem sobre indulgências sexuais. O amor ao lar, aos filhos, aos deveres domésticos são a única paixão que sentem. Como via de regra, uma mulher modesta raramente deseja qualquer gratificação sexual para si própria. Vejam o entendimento desses homens, né, que em nenhum momento se auto-abirrogam ou se auto-intitulam como profetas, mensageiros do Senhor e tudo mais. A ideia era essa, né? Mulheres dignas são mulheres que desprezam o seu instinto natural sexual, reprodutivo e de prazer, simplesmente rejeita. Ellen White também considera um dever da esposa reprimir desejos de seu marido. Bom, agora nós vamos falar da mensageira do Senhor, hein? Agora nós vamos tocar num assunto onde a profetisa dos adventistas dizem que tudo que ela escreveu vem de Deus. Vamos lá. No livro Lar Adventista, páginas 124 e 126, diz assim, vamos lá. O excesso sexual destruirá efetivamente o amor pelos exercícios devocionais e removerá do cérebro a substância necessária para nutrir o organismo e que com muita certeza esgotará a vitalidade. Nenhuma mulher deve ajudar o marido nessa obra de autodestruição. Ela não o fará se for iluminada e tiver verdadeiro amor por ele. Quanto mais indulgência às paixões animais for praticada, mais fortes se tornarão e mais violentos serão os clamores por mais indulgência.
que mulheres e homens tementes a Deus despertem-se para o seu dever. Muitos professos cristãos estão sofrendo com paralisia de nervos e cérebro dada a sua intemperança nessa direção. Ellen White, a gente tem que dar uma pausa realmente, porque senão a gente acaba falando o que não deve. Então, a prática do sexo, veja o que faz com a mente dos homens, né? Tanto do homem e da mulher, né? Com seus nervos. Então veja que agora Deus usa Ellen White para dizer, olha, não pratiquem sexo demais, né? Senão você vai ter problema, senão você vai ser considerado um retardado mental. No mesmo livro, ela ainda diz o seguinte, vamos lá. Não é o amor puro e santo que conduzirá a mulher a satisfazer as propensões animais do marido às expensas da saúde e vida. Se ela possuir verdadeiro amor e sabedoria, buscará distrair sua mente, desviando-a da satisfação de paixões lascivas para temas elevados e espirituais, demorando-se em temas espirituais interessantes. Poderá ser necessário instar humilde e afetuosamente, mesmo com o risco de seu desagrado, de que não pode rebaixar seu corpo por submissão ao excesso sexual. Ela deve, de modo terno e bondoso, lembrá-lo de que Deus tem a primeira e mais elevada reivindicação sobre o ser inteiro, e que ela não pode desconsiderar tal reivindicação, pois será responsável num grande dia de Deus. Mais uma vez, nós temos que parar e raciocinar aqui. Ellen White está orientando as esposas a rejeitarem seus maridos sexualmente. Será que Deus está querendo realmente, conhecendo as suas criaturas como são, caídas, desejosas de sexo, que isso é um instinto que Deus colocou em cada um de nós, que ela, se negando a satisfazer a vontade não somente dela, mas do marido, está empurrando o marido para procurar outras mulheres na rua? Veja o conceito no século XIX, como era dos outros homens que falaram a respeito disso. E Ellen White agora diz que Deus, né, a denominação adventista diz que tudo que ela escreveu é pena inspirada. Então, eu tomo o direito de dizer que agora Deus, então, fala através de Ellen White para rejeitar seus maridos. Será que encorajar o marido a não ter relação sexual beneficiará a sua espiritualidade? O que é que tem uma coisa com a outra? Bom, eu sou casado, você é casado. Você é casada. Você agora, em determinado momento, desperta um apetite sexual. Desperta em você, no seu corpo, na sua mente, um apetite sexual. Ok? Você satisfazendo esse seu apetite sexual, o que tem a ver com a espiritualidade? Espírito é espírito, corpo é corpo. Não dá para os dois se misturarem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A constante repressão de seu desejo sexual pela esposa pode induzir o marido a ter desejos até mais intensos do que se tivesse suas necessidades atendidas, é óbvio. Quanto mais, né, existe a rejeição sexual, aumenta aquela vontade, né, por diversos motivos, mas o principal é a rejeição. As declarações de Ellen White parecem bem bizarras, segundo uma perspectiva médica moderna, atual, contemporânea. Não há evidência de que a atividade sexual normal, frequente, retire nutrimento vital do cérebro. Não. Contudo, talvez podemos conceder a Ellen White o benefício da dúvida. Claro, porque de repente ela pode estar falando, né? Pois sexo de frequências extremas podem causar algum esgotamento. É claro, porque aí nós estamos falando de esgotamento físico. Como se eu estivesse jogando bola durante 4 horas durante o dia. Se eu estivesse fazendo uma caminhada de 25 quilômetros sem estar preparado. É lógico, tudo que tem a ver com o nosso organismo, nosso físico, se feito em excesso, existe um esgotamento físico. Por isso que eu dou até o direito de dúvida de Ellen White. Mas não é isso que ela está falando, eu estou dando até esse lado de dúvida. Com qual frequência é considerado excessivo? Né? Já que excesso marital é todos esses problemas, segundo Ellen White, que Deus deu essa visão a ela, com qual frequência então esse excesso marital é realmente excessivo?
Ellen White nunca definiu exatamente o que é excessivo. Nunca. Para saber o que ela quis dizer, precisamos determinar como a expressão excesso marital era empregada por outros reformadores de saúde de seu tempo. Sylvester Graham permitia no máximo uma relação ao mês. O. S. Fowler, um frenologista, admitia que sexo para a procriação somente. Declarou em Descida Hereditária, página 206, o seguinte: submeter-se mesmo dentro do casamento na frequência dos quartos da lua significa destruição gradual efetiva tanto do corpo quanto da alma. Bom, uma vez que os quartos lunares ocorrem a cada 7 dias e meio, Fowler estava dizendo que sexo numa vez por semana seria um excesso. Essas frequências destruiriam o corpo. O médico adventista Kellogg parecia concordar com Graham, sugerindo que os casais em Kellogg, página 487, ele sugere o seguinte: limitassem essa indulgência ao número de meses no ano. O que ele está falando? Que os casais, essa é a mente que se tinha no século XIX. Para não ter problemas com a sua saúde, aqui o Kellogg já está dizendo uma vez por mês, 12 vezes por ano, prática do sexo. Kellogg considerava que o sexo diário seria perigoso para ambos os cônjuges. Ele diz o seguinte na página 468. Outro caso veio à nossa observação em que o paciente, um homem, confessou ter se entregue à paixão lasciva todas as noites por 20 anos. Não admira que aos 40 ele fosse um farrapo físico. Bom, se nós formos levar em conta, vamos lá, sexo todos os dias, um sexo sem um limite, com não bem alimentado, não bem descansado, poderia se introduzir aí bebida, droga, qualquer outra coisa, é óbvio que em 20 anos vai estar um farrapo. Mas é esse o contexto? Está sendo dito esse contexto? Não. O contexto aqui é sexo, simplesmente sexo. Os Whites pareciam ter concordado com a frequência de Fowler, pois reproduziram o seu conselho numa versão ampliada do livro de Ellen White, de 1864, sobre masturbação. Lembra do livro? Nós já vimos em vídeos anteriores. Se você ainda não assistiu, vai lá ver o Adventismo e a masturbação, que diz lá. Naquele livro Apelo às Mães, que foi inclusive republicado em 1870, com o título de Solene Apelo relativo ao vício solitário e os abusos e excessos da relação matrimonial, que já vimos lá atrás, certo? Em vídeos anteriores. Bom, pesquisa científica tem revelado que a maioria dos casais se envolve em atividades sexuais entre 1 a 5 vezes por semana. É isso que pesquisas, né? Pesquisas são exatas. Pesquisas são números que diz o seguinte: a maioria dos casais entre 1 ou 5 vezes por semana praticam o sexo. Bom, isso está muito acima da frequência da orientação lá naquele livro Solene Apelo. É interessante notar que as pesquisas têm revelado que homens e mulheres vivem mais tempo com mais atividade sexual. Quanto mais sexo, é lógico, sexo dentro de um padrão, dentro de uma coerência, dentro de uma normalidade, né? As pessoas estão vivendo mais. Sabe por quê? Porque assim, a cada ano eu faço os meus exames cardíacos, né? Todos os exames que um homem tem que fazer após os 45 anos eu faço. Eu já tenho bem mais de 45. E o meu cardiologista, conversando aqui e acolá, tal, ele fala que realmente o coração tem que ser exercitado, o corpo tem que ser exercitado. E o ato sexual é um dos exercícios mais completos que existe. Existem outros exercícios propriamente dito, mas o ato sexual mexe com o corpo, mexe com a mente, mexe com o organismo, mexe com batimento cardíaco, mexe com pressão arterial. É isso que é dito. Agora, Ellen White, inspirada por Deus, né, que Deus está dizendo, não pode ter sexo. Um fato é certo: frequência maior é mais saudável. Um estudo recentemente publicado na Grã-Bretanha
diz que homens que têm sexo mais de uma vez por semana apresentam menores índices de mortalidade. Ao analisar os índices de mortos de quase 1.000 homens de 45 a 59 anos, os pesquisadores da Universidade de Bristol e da Universidade Queen de Belfast concluíram que homens que têm mais sexo parecem viver mais tempo. O estudo diz que ter sexo regularmente reduz o risco de morte em 50%. Essa análise fez parte de um estudo de longo prazo de doenças em que os cientistas avaliaram a existência de doenças cardíacas nos participantes e também lhes indagaram com que frequência tinham sexo. 10 anos depois, o número de mortes foi relacionado com a frequência relatada de prática sexual. Os homens que disseram que tinham sexo 2 vezes por semana revelaram 50% do risco de morte em comparação com os que disseram ter sexo 1 vez por mês. Outros estudos científicos ainda comprovam essa pesquisa. É só a gente procurar, inclusive nessas fontes que eu estou dando para vocês aí agora, vocês vão procurar e vocês vão ver que bate com todas essas informações que eu estou passando, inclusive a minha própria, né? O meu testemunho próprio com o meu cardiologista. Celibato, se bom para padres e freiras, por que não? Em 1884, Ellen White chegou a apelar para a prática do celibato entre os adventistas, num manuscrito com certeza não muito conhecido entre os próprios adventistas. Vamos lá, manuscrito 34, 1885 diz assim: não está em harmonia com a nossa fé ou a vontade de Deus que nossos missionários encham as mãos com os cuidados e cargas não essenciais para o trabalho. Foi-me mostrado que o irmão e irmã tal, não convém dizer o nome aqui, claro, né? Que é da época dela, inclusive, se haviam afastado do conselho de Deus ao trazerem filhos ao mundo. O tempo atual, bem como por anos, é tal que o trazer filhos ao mundo é mais uma ocasião de pesar do que de gozo. Satanás controla essas crianças e o Senhor pouco ou nada tem a fazer por elas. É chegado o tempo em que, num sentido, os que têm esposas vivam como se não tivessem. Olha o conselho que ela está dando, como inspirada por Deus, que os seus missionários tinham que ter a esposa como se não as tivessem, sexualmente falando. Bom, como seria de esperar, o testemunho resultou em um caos entre os que ouviram. É claro, porque antes de ser adventista, minha gente, antes de ser crente, é homem e mulher com seus devidos instintos dados, concedidos, nos presenteados por Deus, né? Então, foi um caos entre eles quando Ellen White trouxe essa advertência a eles. Um adventista descreve esta perspectiva dos eventos que se seguiram assim. A história do testemunho de Ellen White, 7 de janeiro de 1984, páginas 10 e 11, diz assim, vamos lá. Esse testemunho foi lido perante grupos reunidos, mas evidentemente foi destruído quando defrontou tanta resistência, e a prova de sua existência prévia só pode ser dada por aqueles que o ouviram, ou leram, ou tenham sido testemunhas oculares da consternação causada por ele. Muitos tentaram viver à altura dessa instrução. Sentei-me na igreja adventista em Missoula, Montana, e ouvi o pastor Hollen levantar-se perante a congregação e com lágrimas escapando-lhes dos olhos confessar que Satanás o havia tentado durante as horas escuras da noite e havia pecado. Mas com o auxílio de Deus permaneceria firme doravante, somente para repetir a cena no sábado seguinte. O ministro contou a meu pai que não confiava ficar a sós com a esposa em casa e assim fazia com que se encontrasse com ela na estação ferroviária. Perceberam, meus queridos? Então, essa orientação de Ellen White fez com que algumas pessoas, quando praticava sexo, estavam cometendo pecado. E outros não queriam nem ficar mais sozinhos com as suas próprias esposas. Por quê? Estavam lutando contra um instinto dado pelo próprio Deus, que é a relação sexual. Sem falar a orientação dela de filhos, que ter filhos, Satanás iria manipulá-los e Deus não teria nada para fazer em relação a essas crianças. Bom, por razões óbvias, né, meus queridos, o testemunho de Ellen White
nunca foi publicado nos volumes dos testemunhos para a igreja. É claro, né? Permaneceu oculto e muito bem guardado. Isso se confirma no livro intitulado Eventos Finais. Veja lá a página 31 e 33. Meus queridos, vocês perceberam então que Ellen White, ela traz lindos e maravilhosos conselhos, profecias, né? Testemunhos do próprio Deus de diversos assuntos, e é o que nós estamos vendo aqui. E nesse caso aqui nós estamos vendo o excesso marital. Né? O marido querer ter sexo com a esposa querendo ter sexo com o marido. A minha pergunta, aonde está escrito isso na Bíblia? Eu não vou entrar no mérito se as pessoas que querem praticar sexo têm que estar casada, não tem que estar casada, se a pessoa é livre para fazer. Eu não estou entrando nesse mérito, né? Nesse ponto moral, entre aspas, né? Porque é assim que a sociedade e a religião chama. Não é isso que eu quero entrar. Eu estou entrando no ato sexual em si. Mas, especificamente, ela diz dos casados. Agora, o casado, ele tem que ter a esposa como se nunca a tivesse sexualmente falando. Tá certo? Bom, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, muito legal que você veio até aqui. Vai lá, dá um pulo lá na nossa página, lá no canal do YouTube. Dá um joinha, dá um like, compartilha, é muito importante para a gente continuar com o canal ativo, para poder trazer mais e mais e mais informações. E aqui, nós estamos parados um pouco no foco do adventismo, porque eu estou cumprindo um compromisso que eu tive com diversos adventistas e ex-adventistas, sobre focar um pouquinho mais no adventismo. Mas já a gente vai ter, mas vai ter um pouco mais de vídeo ainda sobre o adventismo, sobre as orientações de Ellen White, mas logo em seguida a gente vai entrar sobre o batismo. Esse batismo que é praticado nas igrejas, de jogar a pessoa na água, tirar tal, isso é um mandamento de Deus. Jesus pediu para que as pessoas fossem jogadas nas águas realmente, e isso a gente vai ver, tá bom? Mas isso é depois dessa série, ok? Legal que você veio até aqui, vai lá, se inscreva. E até o próximo vídeo.